Marco Aurélio de Carvalho, advogado do Grupo Prerrogativas, fundador do Grupo Prerrogativas, jurista. Bem-vindo. Obrigado, Dri. Obrigado, Renato. É sempre um prazer, uma alegria enorme estar aqui ao lado de vocês. Mais uma vez, agradeço em nome do grupo o generoso convite. Fazia tempo que você não vinha, né, Marco? Já tinha um tempinho, estava com saudade desse espaço, que é um espaço ótimo para a gente fazer reflexões sobre todos os temas, né? É sempre muito bom acompanhar vocês. Faz tempo que eu não vinha, mas eu sempre assisto você, enfim, a Dri, e gosto muito do programa, muito bacana. Muito legal, Marco. Pô, é muito bom te ter aqui. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí desse momento Moro. Você que é uma pessoa que combateu o Moro com tanta força, né, do ponto de vista jurídico, e agora ele virou político, né, de verdade, não só um político de toga, um político... E fica falando mal do Bolsonaro, fica fazendo críticas, fica falando em questões econômicas. Como você tem visto esse novo Moro, Marco? Você sabe, Rovai, é super interessante esse seu questionamento. Eu tive a oportunidade, o privilégio de escrever agora um artigo com a minha querida colega Gabriela Araújo e também com o Fabiano Silva dos Santos, que coordenam comigo o Grupo Prerrogativas, um artigo que vai sair na Carta Capital a respeito desse tema, né? E o título é Uma Régua para Moro, né? Na verdade, poderia bem ser quem é Moro, afinal, né? Nós sabemos, enfim, desde o início nós denunciamos que ele agiu muito mal como juiz. Mas nós também sabemos e denunciamos que ele agiu mal como ministro da Justiça e que tem feito a mesma coisa agora na condição, enfim, de pré-candidato à presidência da República. Nós precisamos desmascarar o verdadeiro Sérgio Moro. Agora é muito menos sobre o ex-presidente Lula, que foi levado ao cárcere de forma injusta e injustificada por mais de 580 dias, sem ter cometido nenhum único delito sequer, sem qualquer tipo de suspeita fundada, essa é bem a verdade. Nós sabemos que construíram a chamada tese dos atos de ofício indeterminado, né? E não podia ser acusado de nada, e criaram, na verdade, uma ficção jurídica para poder justificar uma grande farsa que tinha um único objetivo, tirá-lo das últimas eleições presidenciais. Então, o Moro, como juiz, já foi desmascarado. Agora ele será desmascarado como homem público. É um sujeito que não tem condições nenhuma de pensar os grandes problemas do Brasil. Não está preparado para enfrentar nenhum problema. Ele teve uma oportunidade, nesse governo genocida que nos envergonha diante do Brasil e do mundo, de dar uma colaboração no Ministério da Justiça, que é um dos ministérios mais importantes dentro da nossa estrutura de poder. E não fez absolutamente nada, passou em brancas nuvens, como diria, enfim, o príncipe dos poetas parnasianos, Olavo Bilac, né? Passou em brancas nuvens, não deixou nenhum legado. O único legado que o Sérgio Moro deixou foi um legado de destruição e de miséria. Ele foi responsável à frente da Lava Jato por uma perda de mais de 170 bilhões de reais que deixaram de ser carreados aos cofres públicos em investimento no período de 2014 a 2017, segundo uma pesquisa importantíssima do Diese. Ele é responsável direto pela perda de quase 5 milhões de postos de trabalho. Ele é responsável direto pela perda de mais de 50 bilhões de reais em impostos que deixaram de ser recolhidos pelas empresas que ele quebrou. Ele é responsável direto pela desestruturação de setores importantes da indústria nacional. A indústria da construção civil, a indústria do petróleo e gás e a indústria naval, entre outros setores. E nós temos que denunciar isso. Eu disse agora há pouco, né, quando eu tive o privilégio de iniciar essa reflexão, que agora é muito menos sobre o presidente Lula. Afinal de contas, ninguém vai devolver para o presidente Lula uma hora sequer da liberdade que lhe foi criminosamente retirada. Ninguém vai devolver. Um dia sequer dos 580 dias em que ele foi privado da sua liberdade. Ninguém vai devolver para a gente o nosso direito de votar do presidente Lula em 2018. Esse prejuízo já é irreparável, já é imaterial. Seria suficiente para responsabilizar civil e criminalmente o ex-juiz Sérgio Moro. Mas agora, o que fica como legado dessa ação criminosa desse juiz farsante? A necessidade de nós nos organizarmos na comunidade jurídica independente para fazer uma reflexão séria sobre o nosso sistema de justiça e para impedir que outros Silvas da vida, menos protegidos, com menos visibilidade, sofram pela ação seletiva de um sistema de justiça que tem um alvo preferencial, continua sendo a população pobre, preta e periférica. Sofra nas mãos de um sistema de justiça que tem uma lógica perversa de encarceramento, de um sistema de justiça que pensa a segurança pública a partir de pressupostos de repressão, né? Sempre deixando de lado o que é mais importante, como diz o presidente Lula, que é a presença efetiva do Estado, com políticas públicas de cunho social
de inserção, de reinserção, sobretudo das camadas menos favorecidas, de empoderamento dessas camadas, de criação de alternativas de emprego, geração de renda, distribuição de renda, de riqueza, diminuição de miséria, enfim. Então, esse é o grande legado da atuação criminosa desse juiz farsante. Nós precisamos agora, a partir de agora, discutir o que a gente pode fazer numa democracia que tem dimensões continentais, como a democracia brasileira, 220 milhões de brasileiros, 8 milhões e 500 mil metros quadrados. Nós precisamos discutir como é que a gente pode fazer para evitar que situações vergonhosas como as que a gente viveu se reproduzam, enfim, em cima de pessoas, né, que podem sofrer, como o presidente Lula sofreu, e tudo mais, né? Esse é o nosso papel a partir de agora, né? Nós não vamos deixar o Moro em paz. Nós não podemos deixar o Moro em paz. Muito bom. Ô Marco, eu vi aí nas suas redes sociais que você teve o prazer de passar o Réveillon com o ex-presidente Lula, né? Ele, o Haddad, o Rui Falcão, enfim, a Janja, sua esposa, a Mistela, etc. O Emílio também, com a Gabriela Araújo, nossa querida Gabriela. Isso. E eu queria saber como é que está o ânimo do presidente, né? Como é que ele está do ponto de vista, aquela coisa do jeito Lula de ser. Está com raiva, está animado, está com gana, está piadista, está com tesão de 20. Como é que está o Lula? Olha, primeira coisa, eu tive realmente o privilégio de passar novo ao lado desses queridos colegas. Acho que, salvo o melhor juízo, saiu na rede do Haddad, né? E eu não tenho rede social, eu me protejo bastante, porque nós já vivemos dias difíceis, muito delicado, a gente tem que responder a todo tipo de impropério que, de alguma forma, a gente recebeu em algum momento da história. Ainda bem que nós estamos vivendo outros tempos. Estava na rede do Emílio e do Haddad, é isso? Do Emílio e do Haddad, exato. Mas foi um privilégio, evidentemente, acho que é um privilégio para qualquer militante, né? Eu tenho o prazer e a alegria de acompanhar a vida pública do presidente desde sempre, desde quando eu passei a ter consciência política, né? E isso já faz muito tempo, né? São quase 30 anos de militância no PT, estou com 44 anos, enfim. Então, foi realmente um privilégio poder passar ao lado dele e essa virada de ano. Veja, essa construção de que existe um Lula revanchista, um Lula com ódio, é uma construção absolutamente irreal. Né? Vocês conhecem o presidente Lula, a militância conhece, o Brasil conhece. O presidente Lula teve a capacidade de sair da prisão e a prisão saiu imediatamente dele. Depois de ter sofrido uma perseguição injusta e criminosa por parte de um juiz farsante, de ter sido privado de participar de momentos difíceis da vida dele, como o enterro do irmão, como o enterro, enfim, do neto com tranquilidade, como o enterro do melhor amigo dele, um dos melhores amigos dele, que é o grande inspirador do Grupo Prerrogativas, o nosso querido Sigmaringa Seixas. Depois disso tudo, ele saiu da prisão e se conectou com o sofrimento do povo. Hoje a preocupação dele, Dri e Renato, é tirar o Brasil da miséria, é voltar a fazer o Brasil crescer, é voltar a fazer com que o Brasil tenha protagonismo no mundo, no cenário internacional, é pensar o Brasil do ponto de vista dos desafios que existem na área da ciência e tecnologia, na área da indústria, na área da justiça, em diversos outros setores. Ele está muito bem, ele está carregado de vitalidade, e acho que ele está, na verdade, transbordando esperança, né? É muito bom, é contagiante conviver de alguma forma, claro, com o presidente Lula, né? E todos, que é uma pessoa muito acessível, muito generosa, muito querida com todo mundo, né? A oportunidade e a alegria de conviver com ele, mas é muito inspirador, né? O presidente está sempre olhando para frente, sempre com uma mensagem positiva, e hoje a grande preocupação dele é como tirar o Brasil dessa miséria. Ele está preocupado com a fome, que voltou a assolar milhares de lares brasileiros. Esse presidente que chegou a enfrentar e erradicar a fome, e que implementou um programa que, inclusive, foi motivo de orgulho para o Brasil diante do mundo. Um programa que fez com que ele viajasse, inclusive, por diversas regiões do mundo, para falar um pouco dessa experiência de combate e de erradicação da fome e da miséria. Então, hoje, a grande preocupação dele é voltar a fazer o Brasil crescer, é voltar a fazer com que o Brasil olhe para o espelho e sinta orgulho de si mesmo. O país que já foi a 6ª economia do mundo, né? Ele costuma dizer, Renato, ele não definiu ainda a candidatura, né? E a gente tem que respeitar isso, né? O presidente é uma pessoa muito sábia, não chegou onde chegou à toa, né? Mas ele costuma dizer que ele não vai entrar nesse jogo se não for para fazer um governo melhor, né? Eu não tenho a menor dúvida que se ele for eleito, e será, caso seja candidato, com o nosso voto, com o nosso entusiasmo, com a nossa alegria, com a nossa esperança, eu não tenho dúvida que ele vai fazer um governo
maravilhoso. Ainda mais interessante do que foram os 8 anos pelos quais ele passou na presidência da República e que teve, inclusive, aprovação recorde. Né? Se você for considerar, né, o ciclo... 87 de ótimo e bom, fora o regular, né? O regular é aquele sujeito que está com má vontade, que não quer assumir o que nos parece óbvio, né? Ele fez um governo que colocou o Brasil no centro do mundo, como um país relevante, né? Do ponto de vista político, nas questões estratégicas, mandou uma mensagem poderosa de esperança, sobretudo para os países em desenvolvimento, fortaleceu o Mercosul. Bom, foram tantas as coisas que ele fez, olhou para a África de uma outra forma. Acho que nunca um governante, sobretudo de um país com tanta dívida com a cultura africana como o nosso, fez o que ele fez, né? Ele olhou para a África de uma forma completamente diferente, tentando, de alguma forma, não dá para minimizar a vergonha de nós termos sido o último país no mundo a acabar com a escravidão, mas tentando, de alguma forma, criar alguma reparação possível, né? Estabeleceu, enfim, uma relação bilateral com os países africanos que não tem precedentes na história do país, né? Teve consulado, embaixada, um número enorme de países, fez convênios na área de educação, ajudou, estimulou a criar universidades, enfim. Então, realmente, ele tem um legado que fala por si. Está com muita esperança, está com muita consciência da responsabilidade que ele carrega sobre os ombros, e eu não tenho a menor dúvida que não tem no Brasil hoje nenhuma liderança capaz de tirar o Brasil dessa situação que nos envergonha a todos, né? Então, eu estou muito feliz e estou muito convicto. Apesar das dificuldades, tem uma luz no fim do túnel, aliás, tem um Luiz no fim do túnel. Renato Lula da Silva, né? Deixa eu agradecer a Ruth Nassib, que mandou aqui um superchat dizendo que adorou a piada do que a gente colocou aqui na imagem da live de hoje, que é o camarão comunista, né? E agora a gente brincou aqui que agora o Bolsonaro vai ter que enfrentar outro crustáceo, Lula, né? E eu queria perguntar se você acha... Deixa eu te falar uma coisa. Tem aqui alguém que falou que mandei um pix. Se foi do livro, a gente tinha acabado, mas vou dar um jeito aqui. Se eu não te mandar esse, eu vou te mandar outro livro. Fique tranquila, só passa o e-mail para Adri, como é que é? Adriana@revistaforum.com.br. E tem aqui um comentário do Fabiano Silva. É verdade. Fabiano Silva, aqui, grande BM, líder do nosso pré-rolo. O Fabiano Silva é o Fabiano Silva, esse que está escrevendo? Isso, é o mesmo rapaz que pinta a barba. Eu vou mandar um recado aqui para ele. Eu te mandei 2 convites para você vir aqui. Você não me respondeu no seu WhatsApp. Você sabe que ele está convidado? Ele está convidado nesse momento. Está com Covid. Está convidado, mandei logo depois. Ô, Fabiano, me responde, Fabiano. Está se recuperando, evidentemente. Por sinal, o presidente Lula fez um apelo nas redes para que nós todos tomemos cuidado, porque realmente o Covid voltou e voltou com força, né? Por sinal, o evento que nós fizemos foi uma demonstração, cá entre nós, de cuidado. Cuidado de um com o outro, cuidado consigo mesmo. Nós fizemos protocolos bastante rígidos, que foram respeitados e não tivemos, graças a Deus, nenhum grande problema. Reunimos muita gente no final do ano, mas conseguimos fugir. Foi um evento contagiante, sob um ponto de vista, mas não foi sob o outro, ainda bem, né? Aliás, vamos falar um pouco do evento aí. Como é que foi aí, o que gerou um buzz na rede por vários motivos? Eu queria que você fizesse um balanço. Claro que a presença do presidente Lula, para qualquer que seja o anfitrião, é motivo de muita alegria e de uma honra enorme, né? E para a gente não foi diferente, para mim, para o Fabiano, para a Gabriela Araújo, para todo o grupo Prerrogativas, né? Receber o presidente foi um privilégio, um presidente que a gente sempre defendeu por uma missão, inclusive, que a gente entendia que tinha e continua tendo, né? Porque defender o presidente Lula é defender um Brasil altivo, é defender um sistema de justiça independente, livre, é defender, enfim, uma série de outras coisas que vocês conhecem tão bem quanto a gente, ou até muito mais, né? Essa é a verdade. Mas veja, talvez o evento tenha sido surpreendente para algumas pessoas, né? O presidente realmente foi reverenciado. Ele recebeu merecidamente do Grupo Prerrogativas o prêmio Perseverança. E no discurso de entrega, a gente destacou a participação da Dona Lindu na construção do caráter do presidente Lula e dessa liderança, né? Indiscutível que ele é para nós brasileiros e para o mundo, enfim, de um modo geral. Mas a presença de algumas figuras foi, de fato, muito significativa. Não me refiro só ao Alckmin, né? E é claro que isso não tem ainda o desenho eleitoral que muita gente imagina que pode ter. Pode até ser, digamos, algum tipo de prenúncio, né? Mas não diria que vá além, porque os partidos têm a sua lógica e a gente tem que respeitar.
né? O presidente Lula precisa definir se vai ou não ser candidato. Em sendo candidato, vai ouvir o partido sobre as alianças que vai ter que fazer para poder liderar o país nesse momento difícil pelo qual todos nós passamos. Então, ainda não existe uma definição sobre a candidatura dele. Portanto, se não existe uma questão definida sobre o que é principal, também é natural que não exista sobre o que é secundário, né? Com todo respeito, evidentemente, ao vice, né? Mas nós sabemos muito bem como é o nosso regime. Mas a presença do Arthur Virgílio, que foi pré-candidato à presidência pelo PSDB e que é um dos tucanos de alta plumagem, né? Um tucano histórico, né? Tucano, enfim, fundador do PSDB, ao lado do Serra, ao lado do Fernando Henrique, ao lado do Mário Covas, ao lado do Montoro, enfim, talvez seja um dos últimos dos moicanos, né? O PSDB, infelizmente, está sucumbindo sob a liderança absolutamente questionável do Dória, que é uma espécie de Bolsonaro com botox, né? A gente sabe disso, mas enfim, mas é um partido importante, né? E a sinalização da presença do Arthur Virgílio é o Bolsonaro com botox, né? É o Bolsonaro com botox. Mas veja, a presença do Arthur Virgílio, a presença do Geraldo Alckmin, mas não só. Veja, estavam lá também presidentes do PMDB, deputado Baleia Rossi, né, que é uma liderança importante no estado de São Paulo. Né, saiu de Ribeirão Preto, fez questão de cumprimentar o presidente Lula, de aplaudi-lo e de reconhecer, enfim, merecidamente o prêmio que ele recebeu. Estavam lá o presidente do PSD, o ex-prefeito Gilberto Kassab, o presidente do PSD, o Siqueira, né, o Carlos Siqueira, o presidente, enfim, o vice-presidente da Rede, o senador Randolfo Rodrigues, o presidente do PV do Estado de São Paulo, o presidente do PV da cidade de São Paulo, inclusive ambos já declararam apoio ao presidente Lula, e várias lideranças partidárias, né? Senador Renan Calheiros, governadores, enfim, estavam lá, Paulo Câmara, grande governador do PSB de Pernambuco, prefeito João Campos, prefeito de Recife, estavam lá também o governador Wellington Dias, o futuro governador do Piauí, Rafael Fonteles, que é uma grande liderança, um jovem, enfim, idealista, tem feito um trabalho incrível à frente da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Estavam lá a vice-governadora de Sergipe, que é uma figura incrível, que vocês conhecem, Eliane Deda, esposa do inesquecível Deda, nosso querido Marcelo Deda. Estavam Márcio Macedo, que é uma grande liderança do estado do Sergipe, uma figura realmente incrível, que tem um papel importantíssimo hoje dentro do PT, enfim, já foi parlamentar, também estava lá. Estavam lá Marília Reis, enfim, gente de tudo quanto é estado, né? Gente que veio de longe, o deputado Molon, do PSB do Rio de Janeiro, o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, o deputado André Siciliano, nosso querido amigo, Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do Estado, enfim, do Rio de Janeiro, com o apoio, a princípio, ao que parece, do PT. Estava lá, enfim, número enorme de pessoas estavam lá, na verdade, né? A Marta Suplicy, enfim, todas reunidas sob a liderança luminosa do ex-presidente Lula. Qual liderança seria capaz de reunir uma frente tão ampla quanto essa? No país, só uma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E foi o que ele fez. Então, para a gente é um privilégio, né? Os nossos jantares, vocês sempre participaram, sabe? Sempre foram tradicionais, sempre muito concorridos, né? A gente nunca, enfim, teve espaço de sobra para ninguém, né? Os espaços sempre foram muito disputados. Mas esse, em especial, deixou um gostinho de esperança. As mensagens que a gente recebeu, todo mundo muito feliz. O presidente fez um discurso forte. E é num lugar como aquele, Renato e Dri, que é um dos restaurantes mais caros de São Paulo, que a gente precisa falar sobre a fome. Em lugares onde não se sente fome, onde não se fala sobre a fome, é que a gente precisa falar sobre a fome. E foi o que nós fizemos. Mas o presidente fez questão de terminar o ano ao lado dos catadores de lixo. Então, no dia 22, ele esteve lá. Né, e foi uma coisa linda, eu tive o privilégio de participar, de assistir. Praticamente todos os anos eu vou. Acho que não fui a 2, mas, enfim, sempre ia, sempre assistia quietinho ali, e admirado, né, com essa capacidade que ele tem de se conectar com o povo. Agora, uma das coisas fortes do evento, desculpa falar demais, mas já respondendo os seus questionamentos, foi a presença dele, inclusive, junto aos funcionários do estabelecimento. É verdade. Foi uma coisa bonita de ver. Eu voltei lá, tive a oportunidade de voltar, as pessoas felizes e, assim, comentando umas com as outras, falando sobre a simplicidade dele, ele tocando nas pessoas, ele conversando com as pessoas. Foi uma coisa bonita. Eu vi funcionários chorando com a presença dele na cozinha, né, nos corredores. Eu não sei se vocês viram, quando ele chegou no palco, ele chegou protegido por um cordão de funcionários. Eu estava ali naquela saída. Inclusive. Eu não sei nem se ele se deu conta disso, eu vou pedir para o Stucker as imagens, porque as imagens que saíram, depois é ele virou já... Virou um polonês em torno dele, né? Formaram uma corrente de proteção, uma coisa forte. Eu fiquei olhando e aquilo me chamou muita atenção. Isso é um carinho
uma coisa espontânea. Nenhuma liderança hoje no país tem a capacidade de fazer o que o presidente Lula faz. Veja a vigília, né, Renato? Que liderança no mundo reuniria tanta gente durante 580 dias, numa demonstração clara de solidariedade, sobretudo em momentos difíceis pelos quais o país estava passando, em que a gente denunciava uma série de coisas, mas a gente falava e não era ouvido, não era escutado. Olha só, tem algumas pessoas aqui perguntando sobre a história da Dilma. Eu sei que você já falou disso, tem mas gente posso falar novamente. Vai e faça jornalismo, como se a gente tivesse problema de perguntar isso. E eu não tenho problema de responder. A Dilma é uma querida companheira, nós temos muito orgulho da liderança da presidenta Dilma, foi apiada de forma criminosa do cargo para o qual ela foi eleita, com um componente machista, com um componente misógino, que ninguém aqui questiona. Vamos lembrar que o Grupo Prerrogativa se uniu e reuniu a partir de 2014, no WhatsApp, com uma preocupação, criar uma espécie de observatório da democracia. E a gente fez isso porque a gente entendeu que o discurso do Aécio Neves na tribuna do Senado, questionando aquele resultado eleitoral, poderia ser o ovo da serpente de um processo de desgaste da nossa democracia jovem e já tão surrada. Então, nós nos unimos e reunimos para defender o governo Dilma, para defender aquelas eleições e estivemos ao lado dela em todos os momentos. Nós nunca abandonamos a presidenta Dilma. A bem da verdade, e acho que quem fala a verdade não merece castigo, eu entendia desde o início que o presidente Lula devia ser o nosso candidato já nas eleições de 2014. Mas essa foi uma percepção pessoal minha e de algumas pessoas. Mas no dia seguinte da definição do encontro do PT, eu estava nas ruas, ao lado da Gabriela Araújo, do Fabiano Silva dos Santos, de todos os membros do Prerrogativas, defendendo a candidatura da presidenta Dilma. Inclusive, foi no ato histórico do Tuca, que nós organizamos, que ela, inclusive, liderou uma virada que ninguém esperava. Foi surpreendente. Eu estava lá, Marco. Você lembra que foi aquilo? Então, eu presenciei na hora que ela sai para a rua, naquela sacada e dá uma sambadinha. Exatamente. E que ginga, hein? Que ginga que essa presidenta tem. Não é não? É um talento desperdiçado. Mas vamos lá. Ela sempre teve o nosso carinho, sempre teve o nosso respeito, sempre teve o nosso apoio solidário, jamais deixaria de ter. Eu atribuo o episódio a um ruído de comunicação já reconhecido pelos interlocutores que nós enviamos para fazer o convite. Infelizmente, eu não tenho o privilégio de ter esse contato direto com a presidenta Dilma, não sei se ela usa celular, mas o fato é que eu sempre utilizei o mesmo canal e sempre funcionou. Tanto é verdade que ela teve conosco em 2 lives, uma delas foi homenageada e foi uma homenagem linda, muitíssimo poderosa. Portanto, respondendo aos colegas, né, que fizeram questionamento, aqui vai o meu mais sincero lamento. A perda dela, com certeza, doeu em você, né, ou em vocês, mas também doeu na gente. A gente reconhece que realmente foi uma ausência muito sofrida. O que eu posso prometer é que da próxima vez eu vou tomar um cuidado. Se eu pudesse ir pessoalmente até Porto Alegre para levar o convite para ela, eu levaria. Porque, inclusive, o convite ficou comigo, eu mesmo comprei, e nós não utilizamos para ninguém a pulseira, como vocês sabem que tiveram lá, a pulseira dela estava intacta, absolutamente íntegra, portanto, nós estamos falando rigorosamente a verdade. Foi um equívoco de comunicação, pelo qual eu lamento, mas na vida a gente tem que aprender oportunidades como essa, utilizar oportunidades como essa como um aprendizado. A gente está aprendendo todos os dias. E eu aprendi bastante com esse episódio. Na próxima vez, se eu puder ir até Porto Alegre, para levar para ela em mãos o convite, demonstrando o meu carinho, o meu respeito. Você podia marcar de tomar um shopping na praia do Rio de Janeiro, ela estava lá ontem, não sei se você viu. Eu vi uma foto que ela estava de maiô. Estava uma figura. Aí pronto, se ela estiver nos acompanhando, porque eu sei que ela gosta bastante da revista Fórum, aliás, como todos nós, vocês fazem um trabalho maravilhoso, vai aqui o meu abraço caloroso, virtual, mas muito caloroso, com um respeito que ela sabe que existe, que está presente na nossa ação cotidiana, né? E talvez ela não tivesse ido, eu acho, que aqui entre nós, mesmo se o convite tivesse chegado, por conta de tudo que envolvia ali, de ter muita gente que participou, de alguma maneira, do impeachment dela, né? Olha, mas o constrangimento não é nosso, é dessas pessoas, Renato, porque eu sei onde você estava em 2014, onde a Adri estava, eu sei onde você estava em 2015, em 2016, aliás, eu sei onde vocês sempre tiveram, onde eu também sempre estive, ao lado de vocês. Então, o constrangimento é dessa... Nós não participamos de nenhum golpe, nós denunciamos o golpe da forma como ele se desenhou, já vinha se desenhando, desde a chamada ação penal 470. Nós denunciamos desde o início a instrumentalização do nosso sistema de justiça com objetivos políticos e notadamente eleitorais. Constrangimento zero.
Nós sempre estivemos no mesmo lugar, no front, na resistência. Se tem que ter constrangimento, aí são outras pessoas que devem, para suas próprias histórias, algum tipo de prestação de contas, né? Marco, dê um recado final aí, que eu estou abusando das suas férias. Uma última pergunta aqui de um superchat do Cláudio Alves, que diz: Marco, não consigo aceitar que Moro não possa ser processado por denunciação caluniosa. Ele não fez Lula ser processado sabendo ser ele inocente? Essa figura é importante, Dri, o que é a denunciação caluniosa, né? É um tipo penal que diz denunciar alguém diante de uma autoridade pública por um crime que você sabe que essa pessoa não cometeu, tá? Então, esse é o tipo penal, né? Agora, qual é o problema do Moro? Ele sempre vai poder ter, entre aspas, pelo menos por hora, até a gente fazer a reforma que o sistema de justiça precisa enfrentar, ele sempre vai ter a desculpa do chamado crime de hermenêutica, né? Ele sempre vai poder dizer, bom, à luz dos fatos, foi a minha compreensão. Só que nós sabemos muito bem, vocês também, enfim, o papel que teve a Vaza Jato para a revelação de tudo que a gente denunciou. O Moro nunca atuou de forma isenta, nunca atuou de forma imparcial. Ao contrário, ele atuou de forma criminosa, com objetivo político e eleitoral. Desde o início, o objetivo de tirar o ex-presidente Lula das últimas eleições presidenciais, para as quais ele era franco favorito, de eleger o presidente Bolsonaro, de passar a servi-lo como ministro da Justiça, enquanto aguardava o cargo prometido de ministro supremo. Ele precisa responder. Se nós tivéssemos um Conselho Nacional de Justiça, um Conselho Nacional do Ministério Público altivo, o Moro já teria respondido lá atrás. Só que agora ele precisa explicar outras coisas. Ele precisa explicar a rescisão contratual dele. Ele precisa falar muita coisa, né? Eu posso voltar especificamente para isso, porque eu sei que vocês têm outras coisas, enfim, né? Não, seria, inclusive, bem interessante a gente fazer um programa aí, se você quiser sugerir nomes, para discutir essa coisa das relações perigosas do Moro e do Dallagnol. Eu vou te sugerir vários nomes. Nós temos grandes juristas, figuras maravilhosas, como Lênio Streck, Gisele Cittadino. Eu vou te passar vários nomes. Nós estamos à disposição. Acho que nós temos um papel e nós vamos cumprir esse papel, de fazer essas denúncias para que isso tenha algum efeito, para evitar que situações parecidas se reproduzam no futuro para outros alvos preferenciais, né? No passado recente foi o presidente Lula, vítima da maior perseguição, enfim, que a gente assistiu, né? Acho que uma democracia moderna assistiu, né? Verdade que um jornal internacional de respeito, o New York Times, chegou a falar sobre isso, o maior escândalo judicial de que se tem notícia numa democracia moderna, né? Uma vergonha, como diria um colega de vocês, né? Deixa eu, antes de você se despedir, chamar aqui um amigo seu. Um amigo seu é o economista Márcio Postman. Grande Márcio Postman. Tudo bem, Márcio? Como vai? Tudo jóia? Prazer, uma alegria estar aqui ao lado do Márcio. A gente só soma craque, né? Para fazer análise jurídica é o Marco Aurélio Carvalho, para fazer análise econômica é o Márcio Postman. Márcio é uma das nossas grandes inspirações, viu? Queria aproveitar para dizer isso. Por favor. Não, rigorosamente é verdade. É um privilégio para um partido, como o Partido dos Trabalhadores, ter um quadro dessa envergadura moral e dessa envergadura técnica, né? O Márcio é realmente um dos grandes pensadores do Brasil, nós sabemos disso, enfim, não podemos deixar de reconhecer e aplaudir. A gente tem que reverenciar as nossas lideranças, né? Um partido que tem muito para comemorar, que já apanhou demais e que agora está plenamente reabilitado, voltou a ser merecidamente o partido da preferência popular, com quase 30% de preferência nacional, né? Você sabe que aqui nos comentários, agora há pouco, te lançaram para ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Já estão te pedindo a sua indicação. Eu vou aproveitar, já lanço o Márcio Postman para ministro da Economia, então tudo resolvido. Aí tudo bem. Essa segunda parte foi, mas a primeira me faltariam os atributos necessários. Então, como diz o ditado, me queiram bem. Eu não teria nem reputação. Olha, reputação limpada eu tenho, né? Como militante, como brasileiro e tal, mas não teria, com certeza, o conhecimento jurídico necessário para ocupar uma função como essa, em que pese o fato de, cá entre nós, alguns terem sido indicados sem o respeito a esse atributo. Mas o que não me credencia para sê-lo, né? Essa que é a verdade. Nós temos grandes nomes no país e nomes muito mais preparados, com muito mais condição, que vão ter o nosso apoio desde o primeiro momento. Mas você apoia o Márcio Postman para ministro da Economia, né? Mas é claro, por que não? Olha, aqui daqui a pouco vão dizer os caras estão discutindo o governo, isso é piada. Já fizeram isso por conta de um... Já fizeram isso por conta de um artigo na Folha? Vocês viram, né? Ex-ministro Manteiga, que inclusive ao final faz uma ressalva, o Márcio sabe, ele fez uma ressalva dizendo o seguinte: o presidente Lula não é candidato. E exatamente por não ser candidato,
ainda não definiu quem serão seus interlocutores em tais ou quais áreas, né? Então, mas mesmo assim, a imprensa, para o bem ou para o mal, resolveu adotar tais ou quais pessoas e a gente sabe qual é a estratégia, né? Enfim, mas isso muito bem. Muito obrigado, Marco. Tudo de bom para ti, bichão. Eu que agradeço. Férias. Obrigado por ter interrompido. Estou à disposição de vocês, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Dri, Renato, Márcio, caloroso abraço. Eu sigo acompanhando vocês agora do lado de cá. Um abraço. Obrigada, Márcio.